consigo. Então tá, pessoal. Então vamos voltar aqui para a nossa correção. Aquilo que eu falei para vocês, qualquer dúvida que vocês tenham enquanto eu estiver explicando o exercício, tá? Vocês me falem que eu paro e volto, tá? Então é aquilo que eu disse para vocês. Para vocês conseguirem fazer as outras atividades de genética que vão ver depois, essa primeira parte, ela é importantíssima, tá? Então, a gente estava lá no exercício 12, né? A gente respondeu o A e o B. E aí, a gente estava no C. Que aí tem assim, né? O 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Estão enxergando o quadro? Sim, tá. Esse 1 e esse 2 em romano é o nível da família, tá? Então, é a primeira camada ali de indivíduos, depois a segunda, depois a terceira, tá? E aí, dependendo, vai para a quarta, quinta camada de família. O número 1, 2, 3, 4, 5 é a posição deles na camada de família que eles estão, tá? Bom, então a gente tem que descobrir aqui quais são os genótipos de cada um dos indivíduos. E aí eu falei para vocês, vamos começar pelo mais fácil, né? Que é o quê? O indivíduo que tem a doença autossômica recessiva, porque se ele é recessivo, ele tem que aparecer em homozigose, tá? Se ele aparece em homozigose e é recessivo, como é que é o genótipo dele? Como é que são as letras do genótipo dele? Pensando que essa característica seja azão e azinho. Como é que é o genótipo do recessivo? Hein? Azinho, azinho? Azinho, azinho. Tá? Bom, então do mais fácil a gente já fez, né? Que era o azinho, azinho, que a gente sabe que é o portador da doença. Bom, o 5 ali, ó, é a pessoa que casou com um 4, tá? E aí, a gente tá vendo ali embaixo os filhos deles, né? E os filhos deles, tem 2 deles que têm a doença, né? E tem um que não tem a doença. E o pai, ele não tem a doença. Então, começando assim, vamos começar do início. Ele não tem a doença. Qual é a primeira letra? Como é que fica a primeira letra do genótipo dele? Se ele não tem a doença. Azão. O azão. Isso aí. Bom, ele não tem a doença, ele é azão, mas os filhos dele têm a doença. Ele é azão, azão ou ele é azão, azinho? Azão, azinho. Azão, azinho. Por que azão, azinho? Porque para os filhos desses 2 indivíduos aqui serem azinho, azinho, o pai tem que ter azinho, azinho, azinho na estrutura dele, né? Lembrem que isso daqui, ó, por exemplo, são óvulos e aqui são espermatozoides. Tá? Então, o indivíduo ali, a filha que é normal, ela vai ser azão, azinho. Os que são doentes, eles vão ter que ser azinho, azinho, que nem a mãe. Então, vai o espermatozoide do pai com azinho e o óvulo da mãe com azinho, tá? Então,
por um casal que uma pessoa é doente e a outra é saudável, né? Tem uma característica e a outra não tem, para os filhos terem essa característica, o indivíduo que é normal, ele tem que ser portador dela, tá? Então, ele tem que ser heterozigoto, tá? Bom, então a gente já descobriu do 4 e do 5. Vamos pro 2, tá? O 2 ali, o 1, 2, tá? O 2 ali, ele é normal e ele tem uma filha que é portadora, que é a 4. Como é que fica o genótipo do 2? Ele é normal e tem uma filha portadora. Azãozinho? Azãozinho. Isso aí. Né? Ele é normal e tem uma filha que é portadora, então ele tem que ter o azinho. E a 3 é filha ali do 1, 2 e do 1, 1. E ela é normal. Como é que é o genótipo dela? Sendo que o pai é azão, azinho e a mãe é azinho, azinho. Azãozinho? Azão, azinho. Isso aí. Azão, azinho. Tá? Então, aqui a gente vai ter um indivíduo, tá? Azão, azinho, que são os normais, né? São os indivíduos normais, mas que eles têm o gene com a característica recessiva. O 2 a gente sabe que ele tem o gene da característica recessiva porque ele vai ter filhos recessivos, né? Vai ter filhos azinho, azinho. E o 3 a gente sabe que ele tem a característica recessiva porque o pai, na realidade, é recessivo, né? Então, o pai, ele é portador da doença, então ele tem que apresentar essa característica, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês. Um indivíduo que ele é azinho, azinho, os gametas dele só vão mandar a característica azinho, tá? Um indivíduo que é azão, azinho, a gente vai ter um gameta azão e um gameta azinho, tá? Então, a resposta da C é essa aqui, tá? Que tá em vermelho e verde. E diz assim, qual é o fenótipo, AD, né? Qual é o fenótipo apresentado pelo indivíduo 2, 3? Qual é o fenótipo dele? Se o genótipo dele é azão, azinho, qual é o fenótipo dele? O que a gente encontra por fora? E aí? Qual é a característica que está falando ali para nós no exercício, que é em relação a esses genótipos aqui? O que diz lá no exercício para nós? Hein? Qual é a anormalidade? Em polvo. Gente, é só ler. A normalidade são indivíduos que não produzem proteína. Tá, e o A3 ele produz ou ele não produz? Produz. Ele produz, né? Então aqui a AD é produção de proteína funcional.
Então, ele vai produzir a proteína dele naturalmente, né? Na realidade, aqui, desses genótipos, o único que não vai produzir a proteína é o 2,4, né? Os outros todos vão conseguir produzir. Ok? O exercício 13, conseguiram fazer? Sim. Qual é a resposta do 13? Só para ver se vocês acharam a resposta certa. 92. 92, sim. Ninguém ficou com dúvida nesse 13? Podem falar. Tá? Aqui na página 24, algum exercício com dúvida? Não? Então, vou lá para o exercício 18. Se alguém ficar com dúvida em algum antes, depois me fala, tá? Então, Mirabilis jalapa, mais conhecido como a planta maravilha, ela apresenta 3 variedades em relação à coloração das suas flores. Então, é aquela em que o indivíduo heterozigoto, ele vai apresentar uma terceira característica, tá? Então, a gente vai ter 2 características que são homozigóticas, uma dominante e outra recessiva. E vamos ter uma característica heterozigótica, tá? Então, ninguém domina ninguém. Quando eles estão em heterozigose, a gente vai ter vai apresentar uma outra característica, tá? Então, tá falando para nós que a maravilha, ela tem 3 cores, tá? Então, a gente tem branca, vermelha, e rosa. Tá? Então, a gente pode ter essas 3 cores de maravilhas, tá? E aí fala para nós que ao cruzar uma variedade de flores brancas, então, eu peguei flores brancas e cruzei com flores vermelhas. Tá? Eu tive uma família 1. Então, desse cruzamento, eu tive uma família 1. E esta família 1, ela é rosa. Tá? Então, é isso que tá falando ali para mim. E aí me diz assim, me pede assim, determine as proporções fenotípicas e genotípicas entre 2 plantas rosas, tá? Então, eu vou ter que fazer um outro cruzamento, né, a partir dessa família 1 para saber o genótipo e o fenótipo, tá? É isso que tá me dizendo, tá me pedindo. Bom, primeiro, tá? Deixa eu apagar aqui que a gente já sabe as cores das plantas. Bom,
Então, primeiro a gente sabe que ninguém domina ninguém, né? Porque eu tinha vermelha, branca e cheguei numa rosa. Então, a gente vai colocar as brancas sendo Bzão, Bzão, tá? As vermelhas vão ser Vzão, Vzão. E as rosas vão ser BV, tá? Então, tenho duas homozigotas que deu uma heterozigota, né? Uma outra característica. E aí tá pedindo pra gente saber como é que vai ficar a família 2. Se eu pegar duas plantas dessa F1 e reproduzir. Tá? Então, é isso que tá me pedindo ali o exercício. Então, eu vou pegar uma planta BV e vou cruzar com outra planta BV. Tá? Então, vou fazer este cruzamento. Então, joguinho da velha. E vamos lá. Então, aqui, o B e o V. E aqui o B e o V. Tá? Então, B com B vai dar B, B. Tá? O B com o V vai dar B, V, certo? O V com o B, tá? Vai dar B, V. E o V com o V, V, V. Tá certo? Então, primeiro, quais são... Primeiro eu vou apagar aqui, peraí, para dar espaço para nós. Sem dizer as porcentagens, tá? Quais são os genótipos que eu consegui ali? Quais são os genótipos que eu consegui nessa produção aqui? E aí, pessoal? Genótipo é o que a gente vê por dentro. Quais são os genótipos? Que silêncio. E aí, povo? Não? Ninguém? Eu vou ter o B, B, o B, V e o V, V. Esses são os genótipos. Qual é a porcentagem de B, B? E aí? Qual a porcentagem do bebê? Vamos lá, gente. 25%. 25%. Ou 1/4. BV? 50%. 50%. Ou 2/4. E VV? 25%. 25%. 1/4. O VV, que cor é? Que cor são as plantas VV? PV é vermelho.
vermelha. Então, vermelha, eu vou ter 25, opa. %25%. Bebê, que cor é? Branco. Branca. Branca. Que vai dar 25% também. E BV? Rosa. Rosa. Que é 50%. Aqui a gente vai ter uma proporção que a gente chama de 1 para 2 para 1, tá? 1 para 2 para 1. O que é esse 1 para 2 para 1? Tá? Uma branca para 2 rosas para uma vermelha, tá? Quando eu tenho essa relação de codominância, que duas características homozigotas me formam uma terceira característica heterozigota, eu vou ter sempre essa proporção de 1 para 2 para 1, tá? Os homozigotos vão ser sempre 25% cada um, e o heterozigoto vai ser sempre 50%, tá? A possibilidade do indivíduo nascer assim, tá? Então, é essa a proporção de 1 para 2 para 1, tá? Então, a gente tem tanto fenotípica quanto genotípica, tá? A genotípica vai ser o BB, e a fenotípica, as cores vermelha, branca, rosa, tá? Então, a gente sempre tem essa proporção aí para nos ajudar. Tá certo? Bom. Entenderam? Sim? Tá. Aí, o exercício 19, que foi o último que me pediram para ajudar, mas eu posso ajudar vocês em outros, tá? Então, posso pagar aqui? Sim? E aí, genética é difícil? O que vocês estão achando? É difícil? É fácil? O que vocês estão achando aí da genética? Mais ou menos. Mais ou menos? Gente, a gente só consegue entender genética fazendo os exercícios, tá? Sem fazer exercício, a gente não consegue. Bom. O 19, então. Tá falando assim para nós, que determinada espécie vegetal apresenta coloração das flores de acordo com o genótipo referente ao gene A. Indivíduos heterozigotos apresentam coloração verde claro, indivíduos homozigotos, coloração verde escura. Tá? Ressalta-se, entretanto, que a invisibilidade na formação da planta quando ocorre em homozigose recessiva. Qual a probabilidade do surgimento de plantas verde escuro a partir de cruzamento de plantas verde claro? Então, olha só.
eu tenho verde claro e verde escuro, tá? E as invisíveis, né? Que tá falando para nós ali que são inviáveis, né? Então, vou botar inviável. Por que são inviáveis? Pensem o seguinte, uma planta sem coloração verde não faz fotossíntese, né? Não fazendo fotossíntese, ela morre, tá? Então, a verde claro são indivíduos heterozigotos. Então, verde claro é azão azim. Verde escuro são os homozigotos. Então, azão azão. E as inviáveis são os recessivos, que ficariam sem cor, tá? Isso tudo tá falando ali para nós, no exercício. E aí pede pra gente fazer o cruzamento de plantas verde escuro com plantas verde claro, tá? Então, verde escuro é azão azão e a verde claro é azão azinho. Tá? E aí vamos para o nosso jogo da velha. E vamos fazer. Azão, 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 azinho. Tá? Este com este. Azão, azão. Este com este. Azão, azão. Este com este. Azão, azinho. E esse com esse. Azão, azinho. Tá? Pessoal, parem de conversar no chat, por favor. É genética. Terceiro trimestre, a prova vai ser toda de genética. Enem, quem pretende fazer lá no terceiro ano, cai genética. É um conteúdo importantíssimo, tá? Então, aqui, ó, tem os filhos lá dos indivíduos. Opa, peraí, que eu fiz uma coisa errada. Não tá certo, é o verde escuro com verde claro, né? Não, gente, desculpa. Abstraiam. Tia leu errado. Tá pedindo para nós qual a probabilidade de plantas verde escuro em um cruzamento de indivíduos verde claro. Então, é verde claro com verde claro. E eu quero saber quantos de verde escuro vão ter. Desculpa, gente. Errei aqui. Tá? Então, verde claro com verde claro. É azão azinho com azão azinho. Tá? Então, azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. O azinho, azinho, o que ele acontece? O que acontece com o azinho, azinho? Pessoal? O que o azinho, azinho acontece? Ele é inviável, o que acontece com a planta? Hein?
Gente, se a planta fica sem cor, ela morre, tá? Então, aqui, ó, enviada. Tá certo? Tá me pedindo a proporção de verde escuro. Qual a probabilidade, qual a proporção de indivíduos verde escuro? Então, para ele ser verde escuro, ele tem que ser azão. Qual é a chance de a planta ser verde escura? E aí? Aí, se ela for azinho, ela morre. Se ela for azinho, ela morre. Então, tecnicamente, azinho não conta? Isso aí. Então, é 33%. Isso aí. Perfeito. Tá? É 1/3 ou 33%. Tá? Porque o quadradinho aqui, onde é azinho, ele fica inviável. Tá? Conseguiram entender o porquê que é 33% ou 1/3? A gente pegou o quadro, dividiu por 4, mas esse pedaço do quadro aqui, ele foi inviável, ele foi excluído. Então, é como se a gente tivesse pego um quadrado e dividido por 3. Tá? Entenderam? Então, a chance de ser verde escuro é 1/3 ou 33%. É 33,33, 33, tá? Entenderam, pessoal? Sim? Pessoal, aqui, do livro de atividades, da página 26 e 27 ali, algum outro exercício vocês estão com dúvida? Não? Certeza? Tá. Vou dar as respostas antes de marcar para vocês verem se as de vocês estão certas, tá? Depois as outras, as discursivas, eu passo para vocês depois lá pelo Drive, tá? O link do Drive é o mesmo aquele que a gente usou no primeiro trimestre, onde estão os gabaritos, tá, gente? Lá também tá o cronograma de vocês do mês. Pessoal, uma coisa que vocês têm que ter ideia, tá? Tem que ter noção. Os cálculos de genética, eles precisam aparecer nos exercícios, tá? Se por um acaso a gente for voltar para presencialidade e a gente for fazer uma prova escrita, né, impressa, os cálculos eles precisam aparecer, tá? Se por acaso a gente ainda tiver a distância, eu vou ver com a direção a possibilidade de a gente fazer uma prova escrita mesmo estando longe, tá? Por quê? Porque é importante vocês saberem fazer o cálculo, tá? Genética não é chute, genética é cálculo, tá bem? Então, ali, ó, o exercício 11, a resposta certa é a C, tá? Se por acaso, na hora que eu disser para vocês a alternativa certa, vocês verem que vocês erraram e quiserem que eu faça, vocês falam, tá? O 13 é C.
a 14 é a B. Quinze, letra A. Dezesseis, letra A. A 18 a gente fez. 19 a gente fez. 20, letra D. Vinte e dois, D, de dado. 23, 23 é a letra B de bola. Vinte e quatro, A. E 25, E. Tá? Querem que eu faça algum desses exercícios que eu dei a resposta? Não? Então, vamos pegar o livro didático. Vamos lá para a página 61. A gente vai fazer o exercício 1 até o 15, tá? Então, página 61 até a 64, do 1 ao 15. O 16, 17 e 18 é da segunda lei de Mendel, então a gente vai fazer depois, tá? Então, aqui, ó, vocês vão fazendo, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamam que eu ajudo vocês, tá? Então, repetindo aí pro pessoal, página 61, né, do exercício 1 até o 15. Ok? Aí vocês podem começar a fazer em qualquer